Olá, zootecnista! Muito boa noite! Estamos aqui em mais outra sexta-feira para assistir a live do nosso Conecta Zootec. Então, estou aguardando por você, zootecnista que acompanhou durante essa semana. O que é que nós vamos ter hoje de bom nessa nossa live? Boa noite, Juliana. Boa noite, Luiz, que já entrou aqui na nossa live. O Wallace. Gente, sejam muito bem-vindos. E vou fazer um pedido a vocês que entraram aqui nessa live agora. Tem um aviãozinho aí do lado direito de vocês. Mandem esse avião para o seu amigo zootecnista ou demais profissionais das ciências agrárias. Vir para o Instagram da ABZ Pernambuco para não perder a live de hoje. E o nosso convidado, ele já está online, só esperando você entrar aqui na nossa live. Daniel, Jasline, muito boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Na sexta-feira, nós temos essa live aqui, que é uma live top de linha, viu, gente? Uma live a respeito da comercialização da carne, olha só. E nós vamos ter mais um zootecnista falando sobre esse assunto. Vocês estão aí enviando esse aviãozinho para o seu amigo, para o seu colega zootecnista, veterinário, agrônomo, técnico agrícola, que quer assistir essa live, que não quer perder essa live. Então, manda esse aviãozinho para que ele tenha acesso e não perca a nossa live, que só vai durar 1 hora, viu, gente? Alexandre, olha, Tony, bem-vindo. Matheus, tem uma galera chegando aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vamos começar mais um Conecta Zootec. Hoje com o Luiz, nosso zootecnista, que vai falar sobre a comercialização da carne e contar um pouco da sua história, já que Luiz mora em outro lugar. Luiz não mora aqui no Brasil. Vamos saber de onde esse zootecnista é e o que é que ele traz de bom para aqui, para gente, para contar nessa live. Luiz, estou indo lhe chamar para que você faça as vezes da nossa live, tá bom? Estou chegando por aí. Tá uma galera grande, o Wesline, eu acho que é isso, Breno, seja bem-vindo, Breno, Paulo, Bastos, sejam muito bem-vindos e vamos lá chamar nosso convidado. Olha ele aí. Tô apanhando aqui ainda nessas tecnologias, mas... Tudo certo. Olha só, não disse que a gente ia conseguir? Tá certo. Boa noite, querido. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Acho que é um grande prazer, primeira vez que eu falo aí para a ABZ. Olha só, chave de ouro, viu? Abrindo com chave de ouro a primeira vez. Maravilha. Simone, pessoa muito animada e tem certeza que tem feito um excelente trabalho aí, dá para ver a dedicação que ela tem. Parabéns, Simone, por organizar isso Muito aí e obrigada, muito obrigada. promover a nossa zootecnia. Vamos embora, estamos juntos, né? E a todos vocês, profissionais que até hoje estão topando fazer essas lives, são profissionais que muitas vezes não têm habilidades, né, de estar na frente de uma câmera, mas mesmo assim, pela zootecnia, pelo convite, pelo convite da ABZ Pernambuco, aceitam esse desafio. E eu tenho certeza, Luiz, que vai ser maravilhoso a sua live. Então, fique à vontade, é toda sua live. Beleza, obrigado, Simone. Não, só para atualizar a galera aí também, na verdade eu criei uma conta no Instagram para essa live. Foi isso mesmo, gente, olha só. A pessoa fez Luiz criar uma conta no Instagram. Não, assim, eu nunca fui muito ligado em coisas de redes sociais e tudo mais. Não sei, eu acho que por um tempo eu gastei muito tempo em Facebook, essas coisas, e eu achei que estava me atrapalhando, resolvi dar uma cortada.
E daí veio todas essas coisas, né? Twitch, Instagram e tudo mais, e aí eu não fiz nada. Na verdade, a rede social que eu mais utilizo é o LinkedIn. Eu adoro Boa. estar lá no LinkedIn e acompanhar, tem, né, várias empresas aí no ramo da zootecnia, sempre divulgando bastante coisa legal lá. A gente fica conectado, né? Mantém a conexão com alguns colegas que estão hoje aí trabalhando a campo na zootecnia e ao mesmo tempo, né, sabendo o que cada empresa está fazendo e tudo mais. É uma rede, essa rede social eu acompanho bastante. E tem uma outra um pouco mais específica, que é da área de pesquisa, mas muito interessante também, não sei se alguns de vocês já devem ter o contato também, né, que é o ResearchGate. O ResearchGate é um perfil para pesquisadores, então você compartilha papers lá. Então, às vezes você procura um paper aí, um artigo, né, e esse artigo é de uma revista bloqueada, que você tem que pagar para ter acesso, e nesse ResearchGate você consegue, muitas vezes, pegar o paper direto do autor, né, manda questões e tudo Olha mais. aí, Então, viu, gente? Olha a dica de Luiz aí. Boa. muito legal também, muito legal. Bem, deixa eu começar me apresentando aqui, né, Simone? Sim, por favor. Beleza. É, bem, meu nome é Luiz Henrique Pereira Silva, eu sou do norte de Minas Gerais, uma região que, apesar de estar no sudeste, tem todos os traços de nordeste, região semiárida e tudo mais. Mineirinho, estudei em Viçosa, fiz a minha graduação lá, graduação, mestrado e doutorado em Viçosa. Acho que Viçosa me prendeu lá de uma forma que não teve jeito de sair mesmo, não. Mas, enfim, comecei a zootecnia em 2007. Acho que a paixão e o contato por animais sempre teve na minha vida, né? Desde o convívio muito próximo com a fazenda dos meus avós. Eu sou um dos filhos de quatro. Em casa nós somos quatro filhos. Os outros três, tudo trabalha com computador, então eles não passam esses perrengues que eu passo aqui. E eu sou meio que a ovelha negra lá de casa. Uso o computador como uma ferramenta, mas não é o meu trabalho em si diretamente com o computador. Então é isso, eu comecei a zootecnia em 2007, passei um pouco mais para gado de corte, passei a trabalhar mais com gado de corte lá, e até um pouco mais específico em qualidade da carne, né? Ciência da carne, que também é o que a gente vai estar discutindo aqui hoje também, e é um setor, digamos, um ramo da zootecnia que é relativamente novo, mas a gente vê o grande avanço e a grande contribuição da zootecnia nesse setor. Então, fiz o meu mestrado e doutorado em Viçosa, no meu mestrado avaliei como que o crescimento compensatório afeta a característica de carcaça, a qualidade de carne e toda a eficiência de crescimento do animal. E no meu doutorado, eu avaliei como a castração também afeta, né, o crescimento e a qualidade da carne, que é apesar de internacionalmente já é um tema bem batido no Brasil, a gente ainda usa bastante animal inteiro, né, e tal, e tem um pouco essa questão. Nós aplicamos também umas tecnologias umas biotecnologias como análise de proteômica para tentar entender mais profundamente, bioquimicamente, o que diferencia ali o animal castrado do inteiro. Bem, finalizando meu doutorado, eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos e fiquei por uns 8 meses fazendo doutorado de sanduíche com um professor aqui na Universidade de New Hampshire. E assim que eu acabei o doutorado, ele me convidou para voltar e continuar trabalhando com ele aqui, agora fazendo um pós-doutorado, né? Nada mais eu sou um assistente de pesquisa aqui, eu ajudo em todos os experimentos que a gente conduz. Na verdade, mais com nutrição de ruminantes e mais focado ainda para gado de leite. Aqui a gente faz uma série de pesquisas com aminoácidos protegidos. Então, mais um desafio, né? Sair totalmente do lado, mas acho que essa é a zootecnia, Com né, gente? A certeza. zootecnia Isso. é uma coisa abrangente e apaixonante. Então,
a gente consegue atuar de várias formas. E o bom é isso, né, Luiz? A gente conseguir atuar em várias áreas, né? Exatamente. Eu acho que eu sou um apaixonado por zootecnia, né? Acho que como a maioria da galera aí, e a gente é um pouco suspeito para dizer, né? Mas todas essas possibilidades que a zootecnia nos abre é impressionante. Eu sempre tive esse meio que sonho de morar fora, né? De poder estudar um pouco aqui nos Estados Unidos e poder ainda estender, né? Trabalhando aqui. Eu tenho um contrato de 2 anos que está para vencer esse ano aí, mas isso nos faz pensar mais ainda, né? Poxa, como valeu a pena ter escolhido a zootecnia e como é gratificante, sabe? Com certeza. Então, beleza. Uma outra coisa que, né, só para falar um pouco mais sobre a minha formação, daí durante esse tempo que eu trabalhei fazendo meu mestrado e doutorado em Viçosa, eu trabalhei também como professor no curso de avaliação de carcaças da CPT, cursos presenciais. Uhum. E lá eu ministrei 9 edições desse curso de avaliação de carcaça, né, e aí tinha alunos de todos os diferentes backgrounds, né, desde de agricultores, pessoal que trabalha na indústria, professores universitários, gente que trabalhava até na Pão de Açúcar, nessas grandes redes varejistas. Isso trouxe um bocado de experiência para mim também nessa área de carnes aí. Certinho. Um outro ponto que eu queria destacar aqui... Vou só dizer aqui ao pessoal, viu, Luiz, que ninguém fique Sim. intimidados, vocês podem mandar perguntas, vocês já estão acostumados com as lives da gente, podem, a curiosidade que vocês tiverem, mandem aí para Luiz, né, Luiz? Exatamente. Vamos fazer um negócio mais dinâmico pra aqui. Gente, dinâmico, né? Exatamente. Mas vai depender também do pessoal perguntando, né, não, Luiz? Exato. Mas... Pode prosseguir, querido. Mas é isso aí, eu acho que agora vocês entenderam um pouco da minha formação. E um outro ponto, antes da gente começar realmente a falar sobre carne, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, mas bem ligado à zootecnia, é a diferença, né, que eu vejo da zootecnia aqui nos Estados Unidos com no Brasil. E, bem, quando eu ingressei na zootecnia, eu já ingressei naquela briga, né? Zootecnia versus agronomia versus veterinária e tudo mais. E com o tempo a gente vai meio que amadurecendo, entendendo um pouco que a luta é válida, mas acho que a coisa é muito mais abrangente, né? Acho que a pecuária nacional ela precisa de todos os profissionais e trabalhar em conjunto. E para quebrar mais a minha cara ainda, eu trabalhei mestrado, doutorado com alguns veterinários que me ajudaram muito e eu também pude ajudar eles. Olha só. É uma troca impressionante. E aqui nos Estados Unidos eles falam muito disso, de diversity, de diversidade. O grupo tem que ser diverso e você vê como agrega, entendeu? Se você tem um grupo só de zootecnistas, beleza. Mas se você tem zootecnistas, veterinários, agrônomos ali, cada um consegue agregar com seu conhecimento, acho que é muito mais gratificante, muito mais engrandecedor. Mas, infelizmente, no Brasil, eu concordo, acho que essa briga ela fica muito no sentido, por exemplo, tem um concurso do MAPA que abre não sei quantas vagas para veterinária e poucas para zootecnia. Então, assim, acho que falta um pouco essa... a coisa não é tão fair, né? Tipo assim, às vezes pesa um pouco mais para eles do que para a gente. Falta um pouco essa representatividade, assim. Mas de forma geral, eu fico muito feliz de ver, vamos dizer, a zootecnia não tem nada que imponha tanto o nosso espaço, mas você vê como os zootecnistas crescem e como tem zootecnistas que se destacam no Brasil, de forma geral, né? Então, nós criamos o nosso espaço, entendeu? E o mercado que é isso. De uma certa forma, acho que tenho visto mais e mais o mercado, quando você vê vagas de emprego, por exemplo, eu estou falando do LinkedIn, eu estou acompanhando direto, tá lá, é zootecnista, é agrônomo, é veterinário, todo mundo. A empresa quer alguém para desenvolver aquele cargo ali. Quem conseguir desenvolver melhor é a pessoa que eles vão contratar. Não liga tanto para a formação em si.
Mas aqui nos Estados Unidos é bem diferente isso, porque isso eu não sabia, só fiquei sabendo depois que eu vim para cá, é o seguinte, para a pessoa formar em veterinária aqui, ela tem, na verdade, primeiro que formar em uma outra profissão. Então, ou ele forma, por exemplo, em biologia, 4 anos, e daí entra na escola de veterinária, que são mais 4, 5 anos, ou seja, demora 8 a 9 anos para se formar em veterinária aqui. Não é como no Brasil, que é um curso de 5 anos você forma em veterinária. Então, você tem que primeiro formar em um curso de graduação, vamos dizer assim, e daí você pode se tornar um veterinário. Por que eu falo isso? Porque o cara gasta tanto tempo e dinheiro para formar em veterinária aqui, que ele não vai formar em veterinária para atuar como zootecnista. Certo? Sim. Uhum. Esse eu acho que é um ponto importante, que a gente fala assim, aqui nos Estados Unidos acho que não tem tanta briga, essa briga entre veterinários e zootecnistas, mas por isso, entendeu? Universidade que é paga, pessoal. Pessoal, aqui na universidade onde eu moro, na cidade onde eu moro, o pessoal paga Por aí a $1.200 diferença, né, por mês. Luiz? Exatamente. Então, o pessoal paga aqui, ó, pensa em $1.200 por mês de mensalidade, só de mensalidade, né? Fora moradia, alimentação e tudo mais. Então é caro. A pessoa sai da universidade aqui endividada. E quando eles formam, o que eles mais querem é começar a trabalhar. Atuar na profissão. Exato, para pagar essa dívida que foi gerada, entendeu? De forma geral, é isso que acontece. Então, se a pessoa realmente quer fazer veterinária, ele forma em zootecnia e daí ele usa a zootecnia como esse curso base para se formar em veterinária, entendeu? Então, só que quando ele chega a se formar como veterinário, ele vai ganhar muito mais dinheiro se ele trabalhar como veterinário do que como zootecnista. Existem alguns veterinários que trabalham mais na parte de nutrição, mas vai ter muito mais mestres e doutores em zootecnia que trabalham na área de zootecnia do que um veterinário que trabalha na área de zootecnia. Se a pessoa forma em Animal Science, né, que seria a zootecnia aqui, e ela quer ser um veterinário, depois ele entra para a escola de veterinária, certo? Então, eu acho que já tem essa certa divisão. Outra coisa é que no Brasil, agora puxando um pouco para a parte de carnes, eu formei como zootecnista, mas eu sou um zootecnista meio que cientista da carne, né? Que é o que eles têm aqui. Eles têm um curso específico para zootecnistas que querem trabalhar na indústria de carne, que é a Meat Science, que é linkado à zootecnia. No Brasil, nós temos, assim, essa parte de ciência da carne, ela está meio que dividida ali entre zootecnia e engenharia de alimentos, né? Sim. A veterinária está um pouco mais na parte de inspeção. Exatamente. Então, aqui tem a engenharia de alimentos, tem a zootecnia e tem o cientista da carne também, entendeu? É um curso, a pessoa forma também como meat scientist, que é um outro ponto que eu acho interessante e diferente do Brasil, certo? Então, a pergunta aí, Simone, você quer fazer ela? Não. Aqui é só uma colocação de Wesline, que ela diz, como seria bom que no Brasil a união do zootecnista com a veterinária fosse uma realidade. É exatamente o que você estava explicando agora, né? Exatamente. Alguns porquês de isso ainda não existir no Brasil. Exato. Mas é isso aí, zootecnistas. É manter, né? Eu acho que, como eu falei, a zootecnia, ela achou o espaço dela e contribuiu muito com a pecuária nacional, e isso foi o que fez a zootecnia no Brasil ser o que é hoje. E eu estava comentando com a Simone também, e eu queria compartilhar com vocês, fugindo um pouco do tema ainda, mas acho que isso é super relevante para a zootecnia, que é o seguinte, é como nós vemos os zootecnistas zootecnistas brasileiros se destacando aqui nos Estados Unidos. Se vocês forem em um simpósio aqui, que seria a nossa SBZ no Brasil, né, o ASAS, o JDS, que é do leite ou da carne, você vai ver a quantidade de brasileiro que tem participando, dando palestra, apresentando e tudo mais. E tem muito professor brasileiro trabalhando aqui nos Estados Unidos. Eu conheço muitos professores. Quer dizer, o meu orientador aqui, ele é brasileiro também. Já está aqui há 10 anos. Então, Olha aí. É muito legal de ver
como o zootecnista brasileiro tem ganhado destaque aqui nos Estados Unidos também, sabe? Um professor meu também acabou de meio que largou o cargo dele na zootecnia lá em Viçosa e pegou um cargo aqui nos Estados Unidos. Então, tem uma boa visibilidade. Acho que o brasileiro faz um trabalho muito bem. Quando o brasileiro vem para cá para trabalhar, ele trabalha e dedica. E aí é um outro ponto que eu queria falar para aqueles que estão começando a graduação. Eu não tinha essa cabeça, mesmo estando numa universidade um pouco grande, que é a Viçosa, que manda muita gente para fora, mas eu não tinha essa ideia que, como eu falei, o pessoal gasta para se formar aqui. Então, quando a pessoa forma na graduação, ela já tem uma dívida enorme, entendeu? Essa pessoa, o que ela quer é começar a trabalhar e pagar a dívida. Pouquíssimos americanos querem fazer a pós-graduação. E aí eu acho que é uma oportunidade muito bacana para os brasileiros, que os brasileiros têm pegado. Vim fazer pós-graduação aqui nos Estados Unidos, mas não, eu vim para cá fazer 9 meses, o sanduíche que a gente fala, né? Você vem só uma parte. Mas tem muita gente que vem para fazer o pleno, entendeu? Então, se você é zootecnista aí que está começando o curso e tem vontade, né, de vir estudar aqui, dedica no inglês e começa a ter contatos com professores aqui, porque acho que isso é uma oportunidade muito válida. E os professores aqui, eles gostam dos brasileiros, porque os brasileiros trabalham. Tem muito Olha americano... só, pessoal. Sério mesmo, não estou puxando o saco. Teve uns americanos colegas nossos aqui que os caras começam a fazer o curso, começam a trabalhar, pegar no pesado, acordar cedo para tratar de vaca e os caras largam logo, porque o negócio... Aqui eles preferem... É pesado. Eles querem uma vida mais fácil. Então, a pós-graduação aqui ela é feita de estrangeiros. Então, tem muito indiano, chinês, brasileiros, iraniano, pessoal da África também, de vários países da África. Então, essa é uma oportunidade que, se você está começando a curso de graduação e tem vontade de ir para fora, eu aconselho, tá? Aconselha. Maravilha. Exato, A gente tem excelente. uma pergunta aqui, viu? Sim, sim. Paulo está te perguntando, Luiz, se você acha que esse curso, se chegasse ao Brasil, seria mais um concorrente ou não? Eu acho que foi... né? Isso. Bem, possivelmente seria um curso mais concorrente, eu diria, porque se nós pararmos para ver hoje, a ciência da carne, ela está quase toda dentro da zootecnia e tem um pouco mais dentro da engenharia de alimentos. Porque o zootecnista trabalha com toda essa parte, vamos dizer, da inseminação até abate, né? Nós fazemos uma avaliação de maturação, então isso é post-mortem, 7, 14 dias. O zootecnista está envolvido nisso tudo. O engenheiro de alimentos está envolvido muito mais em alimentos processados, por exemplo, ou vida útil vida de prateleira da carne, coisas do tipo. Tecnologia de embalagem, muito importante também, que eles têm desenvolvido várias embalagens que conseguem preservar a cor e aumentar a vida de prateleira. Mas a parte de produção, que eu acho que é muito legal, que a zootecnia a gente consegue linkar isso, é como o ganho de peso, a castração, qualquer coisa que a gente faz no sistema de produção, como isso afeta realmente depois a qualidade da carne, em termos de maciez, de marmoreio e vários outros aspectos, né, da carne. Eu acho que a zootecnia consegue conectar muito bem isso. Aqui nos Estados Unidos, acho que eles conectam bem também o animal scientist, né, o nutricionista, o zootecnista, vamos dizer assim, com o pessoal da meat science. Mas acho que a meat science tem um espaço muito bom aqui nos Estados Unidos, porque o sistema de avaliação e tipificação de carcaça deles é muito bem definido. E o produtor aqui, ele é como se ele fosse mais pago pela qualidade do que pela quantidade de carne que ele produz. Então, o produtor, ele não está ligado só em quantas arrobas ele está produzindo, quantas arrobas por hectare, né, ele estaria produzindo, mas ele tem que estar bem ligado qual que é a porcentagem das carcaças que ele está entregando, que é prime, qual que é choice e select, né, que seria essas classificações deles.
de Sim. preço aí. E isso, eles têm que estar muito ligados nisso, entendeu? Então, a Meat Science vem muito a agregar nisso. Na indústria frigorífica, em processo de avaliação e sempre melhoria da, da carne e no sistema, eu acho que ainda é muito o zootecnista atuando para melhorar marmoreio, por exemplo, e abater um animal mais jovem, coisas do tipo, entendeu? Eu não sei até que ponto. Aqui a expressão é até uma opinião minha também. Eu acho que a indústria da Fique à carne vontade. ela tem uma evolução natural, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, há 100 Uhum. anos atrás, basicamente a gente tinha mais ou menos o tipo de comercialização que nós temos no Brasil hoje, ou até antes do que a gente tem hoje. Acho que o Brasil está evoluindo na comercialização de carne, mas há 100 anos atrás, eles estavam lançando o primeiro sistema de avaliação e tipificação de carcaça deles. Então, gente, antes da gente começar a falar em qualidade da carne, nós temos que falar em sanidade. Não adianta nada você produzir uma carne maravilhosa que não tem sanidade. Então, o CIF, né, que a gente tem no Brasil atuante aí também, desde 1921, está completando 100 anos agora também. Você vê que é curto, é relativamente recente. 100 anos, isso é nada para a ciência ou para o desenvolvimento da pecuária em si, certo? É relativamente recente Uhum. que nós ainda estamos melhorando em sanidade, por exemplo. Então, hoje nós temos muito mais carnes abatidas de forma higiênica, né? E muito menos abates clandestinos no Brasil. Nos Estados Unidos eles tiveram esse problema no passado e eles contornaram isso, então melhorou. Agora tem sanidade. Então, depois disso que eles começam a falar em cortes. Então, carne não é tudo mais a mesma coisa. Vamos separar o que é carne top, né, que eles chamam de prime aqui, do que é carne que vai só para hambúrguer, tá? O americano come muita carne, mas come muito hambúrguer. Só para vocês terem ideia, carcaças de animais mais velhos, acima de 48 meses, são carcaças, 28 meses, perdão, são carcaças que são praticamente todas moídas para fazer carne moída, certo? Então, é uma boa Nossa. parte dos animais, tipo, qualquer animal de descarte, até touros um pouco mais velhos, vai para a produção de carne moída. Inclusive, carcaças bem qualificadas também, uma boa parte vai ser usado para produção de carne moída também, né? Maravilha essa informação. Boa. Tem mais alguma pergunta aí? Temos uma pergunta aqui de Breno. Breno pergunta para você: quais seriam as principais dificuldades e os caminhos para conseguir estudar nos Estados Unidos, Bem, na sua opinião? sim, sim. Vai ser difícil daqui para frente poder falar qualquer coisa, né? O que nós estamos vivendo agora pode mudar totalmente o cenário. A gente está vendo cada vez mais países ficando protecionistas. O Trump aqui lançou mais um decreto aqui para barrar um pouco a imigração, mas considerando que eu acho que essas coisas talvez sejam temporárias e que, né, Deus quiser, a gente vai conseguir passar por tudo isso aí mais para frente aí. Eu acredito que o inglês é uma das coisas que mais vai pesar para nós brasileiros. Isso é impressionante porque tem muito indiano aqui. Os caras falam um inglês meio macarrônico deles. Acho que o indiano tem um próprio inglês deles lá, que os caras falam inglês a vida inteira, mas tem um sotaque tão carregado que é difícil de entender. Chinês, eu fico impressionado com a quantidade de chinês também que tem aqui, porque inglês é difícil, pessoal. É relativamente difícil, mas é uma questão de tempo. Eu falo que aprender uma segunda língua é um processo para a vida inteira. Até a nossa língua, né? A gente aprende Com português a cada dia certeza, se você com se você certeza. estudar. Então, todo dia eu aprendo uma palavra nova, aprendo um jeito de expressar e a coisa vai ficando mais natural. Mas, Você já para o foi para chinês, aí com essa habilidade, Luiz? Você já sabia falar? Ou foi na prática bem, mesmo? bem, quando eu morava lá no norte de Minas, lá, eu achava que estudar inglês era mó balela e, para mim, na escola pública, por exemplo, era um segundo recreio, né? Nunca levei a sério. Entrei na universidade, o professor falava, vou passar uns artigos em inglês para vocês aí. Eu falei,
cara, esse cara tá de brincadeira comigo. E, tipo, aí vocês têm que aprender inglês. Nunca gostei. Eu odiava inglês, pra te falar a verdade. Mas depois no mestrado, tendo que ler e ler e ler, aí a coisa foi pegando. Eu falei, quer saber de um, vou fazer um curso. Aí eu fiz alguns cursos intensivos para dar um gás, mas quando você chega aqui, a realidade é totalmente diferente. Assim, você não precisa ter um inglês afiado para vir para os Estados Unidos. Não vem esperando isso. Meu professor, ele dá aula aqui nos Estados Unidos, o meu orientador. O cara tá há 9 anos como professor aqui. E mesmo assim, ele ainda tem aquele sotaque carregado. Às vezes, você vê que, assim, fluência é uma coisa, né? Com certeza ela é fluente, mas você vê que poderia fazer uma colocação, uma sentença mais bonita, mais ajustada, sabe? Então, assim, não adianta você achar assim, o meu inglês tem que ser perfeito para os Estados Unidos. Não precisa, mas você tem que falar inglês, porque você vai fazer uma entrevista com o professor aqui e esse cara vai te entrevistar em inglês, né? Então você tem que saber. Sim. E o que eu tô falando é o seguinte, tem tanto chinês aqui, eu penso como não deve ser difícil para um chinês para vir para cá. O cara tem que aprender um novo alfabeto. Pra gente não é, cara. Tem tanta palavra no português que se assemelha tanto com o inglês, que é claro que a pronúncia é diferente, mas a coisa fica relativamente fácil, sabe? Se você se dedicar, você consegue. Aprendi muito no Duolingo, né? No celular ali, ó, coisinha todo dia. Mas se esforça. Primeiro, trabalhe bastante no inglês. Tenha em mente com o que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com gado de corte, com nutrição de nitrogênio, por exemplo. Então, pesquisem quem que são alguns dos professores aqui nos Estados Unidos que trabalham com isso. Essa seria a segunda coisa. E tente e se engajem. Se você quer fazer pesquisa, quer vir para cá fazer um mestrado, doutorado, se engaje em pesquisa aí no Brasil. Nós temos pesquisa a gente faz pesquisa nesse Brasil inteiro. É impressionante como a gente consegue fazer pesquisa em qualquer lugar, qualquer universidade. Aqui não é tanto assim. Aqui as coisas são bem mais caras e bem mais burocráticos para se fazer pesquisa. No Brasil, a gente tem muitas oportunidades para fazer pesquisa. E como eu falei, mais uma vez, o grande diferencial aqui, o pessoal paga para estudar. $1.200 por mês. E muita gente não tem essa grana. Então, o pessoal começa a fazer a graduação e começa a trabalhar, nem que seja, sei lá, num McDonald's, trabalhar para ganhar dinheiro para começar a pagar isso, entendeu? Então, o pessoal não tem tempo para engajar em pesquisa. Então, a galera forma aqui na graduação com uma dívida e louco para trabalhar e forma também querendo... Perdi o raciocínio aqui. Mas forma louco querendo trabalhar e sem experiência nenhuma com pesquisa. Enquanto no Brasil, a gente... Cara, eu morava dentro da universidade, né? Você vive, muitas vezes você vive por conta de estudar. Então, cara, tem uns resumos aí do Zootech, sabe? Se envolva. Se tiver um paper, alguma coisa assim, isso faz grande diferença. Porque o professor aqui nos Estados Unidos, ele quer dar uma oportunidade para alguém que quer trabalhar. Então, se você mostra para ele que você estudou inglês, que você estava preparado para isso, que você pesquisou para saber quais que são os professores e por que você quer estar naquele lugar, e se você se engajou também em ciência, você tem toda a chance de entrar aqui, entendeu? Você concorre com qualquer americano. Não precisa ter o inglês, tipo assim, totalmente afiado, entendeu? Isso aí, no caso, Luiz, você disse para Breno esses caminhos, essas facilidades. E no teu ponto de vista, teria alguma dificuldade? Bem, acho que dificuldade sempre tem, né? Sair da zona de conforto, vir morar fora, sempre tem dificuldades. Mas eu acho que isso faz parte também do crescimento, né? Acho que tudo, né, na nossa vida. A gente não sabe o que vai encontrar lá na frente, né? Exatamente. Então, é lógico que é uma dificuldade, né? Largar tudo, largar os pais. É uma vida totalmente diferente. Eu morava em Viçosa, cidade universitária. Todo fim de semana era churrasco, era festa, era bar, era tal. Aqui não tem isso, né? Tipo assim, você não vai ter todos aqueles amigos, nem sempre. Demora um pouco você se engajar com o pessoal e tal.
O americano ele tem um jeito um pouco dele, um pouco mais frio. O brasileiro gosta de abraçar, de beijar e tudo mais. Aqui não é bem assim, né? Sim. Então, é lógico que você vai achar brasileiro. Tem brasileiro espalhado aqui para tudo quanto é canto, mas não é aquela rotina. Eu conheço muitos colegas meus que falaram, e eu também sinto isso, muita saudade do Brasil por essa questão de proximidade e tudo mais. Questão cultural, vamos dizer assim, né? Vai ter dificuldade com língua, vai ter dificuldade cultural, vai ter dificuldade financeira, tudo isso, né? Mas faz parte do crescimento. Acho que... Então, beleza. Que deu uma falhada, eu não escutei o final, mas eu acho que o pessoal conseguiu ouvir. Eu não sei se a pausa foi aqui na minha ou se foi a conexão daí, mas eu consegui pegar. Não, beleza. Vamos voltar um pouquinho mais pro tema agora, né? Vamos. Pode ir seguindo. Vai surgindo as perguntas e eu vou deixando aqui lhe perguntando, mas pode prosseguir. Não, tranquilo. Acho que o tema nosso era falar sobre carne, qualidade de carne. Mas Luiz está sendo ótimo. Olha, várias pessoas já disseram que estão adorando as suas dicas. Disseram aqui muito. Não, é porque... É que uma hora de live, você vai ver que vai voar. A gente já está o quê? São 7h40. 7h38. Então, voa mesmo. Mas o pessoal adora quando a gente traz uma realidade diferente da nossa. E é importante a gente saber isso também, não é? Sim. Eu não sei, desculpa, eu não sei se tem muito agrônomo veterinário, mas acho que a oportunidade para vocês é a mesma aqui também nos Estados Unidos, se tiver alguém aí. Tenho vários colegas também da agronomia, da veterinária que vieram para cá, então... na verdade, o meu orientador aqui, ele formou no FMG e veio para cá fazer o mestrado e o doutorado dele, e isso com certeza abriu mais as portas para ele poder pegar, né, a vaga de professor que ele ocupa aqui hoje. Mas com certeza eu acho que para quem quer, acho que é uma excelente oportunidade. Mas então, acho que só voltar um pouco mais, né, aí ao nosso tema, que é qualidade da carne e tal. Bem, eu estava falando sobre aqui nos Estados Unidos como se, né, segrega aí as carcaças, né, são divididas. A gente tem visto um pouco disso também nos Estados Unidos, acontecendo no Brasil, mas não sei. Vou partir do zero aqui no conhecimento sobre avaliação de carcaça e qualidade da carne, mas vou falar de uma forma bem rápida aqui, como a carcaça é avaliada na indústria frigorífica, certo? Sim. Bem, quando a indústria frigorífica, vou falar de gado de corte, né, carcaça bovina, vai ser basicamente a mesma coisa para suínos e ovinos aqui, mas para frango é uma realidade um pouquinho diferente, porque quando um frigorífico ele avalia uma carcaça, pessoal, ele está avaliando uma carcaça bovina, não porque aquele é o produto final, certo? Como, por exemplo, frango, você compra uma carcaça de frango, né? Você compra um frango inteiro, mas ninguém vai no açougue e compra uma carcaça inteira e leva para casa, né? Sim. Então, na verdade, quando a indústria frigorífica está avaliando uma carcaça bovina, como eu falei, até suína, né, e ovina que são mais desossadas, o frigorífico não está avaliando essa carcaça para saber a qualidade da carcaça em si, mas sim para saber qual a quantidade e qual a qualidade da carne que é produzida desossa dessa carcaça, certo? Então, basicamente, nós temos dois tipos de indicadores quando se avalia a carcaça, que é o indicador quantitativo e o indicador qualitativo, certo? Então, como indicador quantitativo, nós temos vários aí, como, por exemplo, peso, o próprio acabamento de carcaça, ele nos dá uma ideia da quantidade de carne desossa, porque às vezes a carcaça tem gordura demais, e é uma carcaça pesada, mas isso cai no rendimento quando você desossa e tira o excesso de gordura e sebo, né? E tudo mais. Então, esses são os dos dois, mas tem a área de odilômetro, né, que é a musculosidade da carcaça, o score de musculosidade. Então tem alguns indicadores. O que eu estou falando aqui, isso aqui é aplicado no mundo inteiro,
A gente vai para a Austrália, eles vão ter lá os indicadores quantitativos e indicadores qualitativos no sistema AusMeet. Se for para a Europa, eles também, no sistema Europe lá, vai ter essa classificação de carcaças por indicadores quantitativos e qualitativos. Aqui nos Estados Unidos também tem o sistema USDA, os Yield Grade, que dá essa ideia de quantidade de carne, e o Quality Grade, que dá a ideia de qualidade. E no Brasil também, o que acontece no Brasil é que nós não temos um sistema consolidado nacional. Espero que no futuro a gente tenha, porque isso facilita muito a linguagem, ter uma linguagem comum no meio pecuário. E eu acho que nós vamos caminhar para isso aí. Mas aqui nos Estados Unidos tem essa linguagem comum, porque o que acontece é o seguinte: no Brasil, o frigorífico ele faz essa avaliação também. O frigorífico, quando ele compra uma carcaça, ele sabe, essa carcaça vai render bastante carne. Quando eu falo render carne aqui, pessoal, é porque a carcaça ela tem basicamente 3 tecidos, né? Tecido ósseo, o tecido muscular e o tecido adiposo. Exato. Qual que seria o ideal? O que a gente quer é maximizar a quantidade de tecido muscular, né, que vai ser realmente a carne, minimizar o tecido ósseo, porque é o de menos valor, e ter uma quantidade adequada de gordura. É a pitada da gordura. Agora, essa pitada, ela depende de mercado, né? Se você quer uma carne da quantidade e características dessa gordura, se é uma gordura mais dentro da carne, né, que a gente chama de gordura de marmoreio, gordura entremeada, ou se é uma gordura de cobertura, né? A gordura subcutânea ali. Alguns mercados exigem muito mais gordura de marmoreio, outras menos. Alguns mercados não exigem nada de gordura subcutânea, outros exigem, tem um mínimo, né, uma faixa. Então, mas a gordura é sempre dosada. Então, beleza. Então, a indústria frigorífica ela faz isso. E no Brasil também a indústria faz isso. O que acontece é, o consumidor, ele não está interessado em quanto de carne que rendeu a carcaça, certo? Então, quando você compra, você vai pegar uma embalagem de carne, você não quer saber se essa carcaça que gerou essa carne, né, teve um rendimento da desóssea de 70%, de 50%. Para você, tanto faz. O que você quer saber é a qualidade dessa carne, né? Então, tem esses 2 fatores que eu falei, os indicadores de quantidade e os indicadores de qualidade. Os indicadores de quantidade, né, os yield grades, eles ficam na indústria frigorífica. A indústria frigorífica não repassa isso para o consumidor. Mas o quality grade, né, os indicadores de qualidade, esses sim passam para o consumidor. Então, isso é muito claro quando você vai para comprar uma carne aqui nos Estados Unidos, né, uma carne do tipo steak, né, um bife, que na estampa vai estar ali se é, vamos supor, a top e a prime, que vai ser a mais cara, nunca comprei dessa. Vai ter a choice, que seria a segunda opção ali, uma carne mais comum, mas muito boa ainda. E a select, que está entre a choice e a prime ali, que é normalmente a select vai direto para restaurantes, para a indústria alimentícia, exato, de alto valor, né? E então é interessante porque você vai aqui nos Estados Unidos para comprar uma carne, não importa se é da JBS, né, que nós temos aqui, JBS, Swift, Tyson, de qual frigorífico seja, vai estar ali estampado a qualidade dessa carne. E você paga por isso, né? E o consumidor paga mais caro para aquela carne mais cara e é claro, mais barato por uma carne de qualidade agregada menor. E isso é interessantíssimo porque você vai pegar uma carne prime, independente de qual frigorífico, e você sabe que tem a mesma qualidade. Agora, quando a gente vai para o Brasil, a coisa fica um pouco mais complicada, porque cada frigorífico tem a sua marca de carne. Então fica difícil de você saber a linha premium desse frigorífico, do frigorífico X, é melhor ou pior do que a linha prime, né, daquele outro frigorífico ali. Então, cada um coloca um nome bonito, põe uma embalagem bacana, preço diferenciado e tudo mais. É claro, a indústria frigorífica brasileira tem crescido muito a quantidade, né, de marcas de carne, mas não tem
um balizamento para nós como consumidores, de falar a carne desse frigorífico, essa marca de carne desse frigorífico é equivalente a do outro frigorífico, certo? Esse é um ponto que eu acho que, ou seja, não tem essa linguagem comum que eu estava falando. Não tem como você equiparar, não tem como você saber muito bem. Então, esse é o tipo de coisa que eu ainda espero que a gente consiga evoluir um pouco no mercado brasileiro. E eu acho que nós vamos chegar lá. Como eu falei, acredito que a coisa acontece muito gradual. Você pode pegar qualquer país, era 100% de abate clandestino. Se você pega a história do país como um todo. Daí eles melhoram. Tá, agora é quase nada de abate clandestino, quase tudo abate inspecionado. Beleza. Resolveu o problema de sanidade, que aí os nossos colegas veterinários contribuíram muito para a gente chegar onde nós estamos hoje. Agora nós podemos falar em alguma coisa a mais. Então, o professor Felício mesmo, da USP de Campinas, fala bastante disso, que a carne existe características de qualidade intrínsecas e extrínsecas. O que seria isso? As características intrínsecas são as características de carne, as características que a gente já espera, né? Quando você vai comprar uma carne, você espera o mínimo, é o mínimo que você espera de uma carne, que aquela carne seja saudável, que vai ser nutritiva, que seja proveniente de um animal, né, saudável e tudo mais. Sim. Que seja segura. Essas são as características intrínsecas. Características extrínsecas é o que você pode pagar, é o que o consumidor está disposto a pagar. É aquele algo a mais, que é, esse animal aqui é um grass-fed, né? Foi criado só a pasto, esse é um confinamento, esse é um Angus. Então essas são características a mais que o consumidor está disposto a pagar. Isso é interessante, que há um passado um pouco recente no Brasil, uma grande indústria frigorífica do Brasil fez uma propaganda em cima disso, né? Eles falaram em rede nacional que na nossa carne você pode confiar, certo? Não vou citar o nome, acho que quem recordar aí vai ver. Totalmente legítimo, acho que a indústria estava fazendo isso, mas o que a indústria estava explorando ainda? Ainda está explorando a característica de sanidade, né? Como uma característica extrínseca, como uma característica ainda que o consumidor estava disposto a pagar mais. Eles não falaram, a nossa carne é mais macia, a nossa carne é mais saborosa, a nossa carne é mais suculenta. Eles falaram, não, na nossa marca você pode confiar. Até a empregada lá de casa, todo mundo sabe que pode confiar nessa marca. Então, engraçado porque o pessoal dessa empresa já foi em Viçosa e deu uma palestra pra gente, e eles falaram simplesmente isso, não, nós não estamos prometendo nada, nós só falamos que a nossa carne é de qualidade, que você pode confiar. Então, você está vendo que o Brasil está nesse limiar de passar, né? Acredito que nós já passamos por isso, né? Agora a gente já tem uma ideia e nós estamos vendo que a nossa carne a gente pode confiar sanitariamente. Então o consumidor agora ele tá disposto a pagar um pouco a mais pela carne, que é essa carne de fim de semana aí, que por sinal, pessoal, hoje é dia do churrasco, né? Olha, é sexta-feira, abrindo, né? Abrindo. Não, mas 24 de abril, eu olhei aqui, tava no LinkedIn, o Minerva tava divulgando lá, né? 24 de abril, Dia Internacional do Churrasco, Dia do Boi aí, eu acho que foi. Dia do Boi, exatamente. Veio bem a calhar aí essa nossa conversa. E olha, a gente nem combinou nada, não foi, Luiz? Exatamente, só encaixou aí, né? Foi, exato. Deixa eu só dar um aviso. A gente tá, só para você se organizar no seu assunto, estamos a 10 minutinhos da nossa live. E tô achando o pessoal bem calado aqui, viu? Bem calado, não tá não, Luiz? Sim. Acho que tem mais uma pergunta aí, na verdade, né, da Paula aí. Paulo, isso. Paulo está lhe perguntando quais as técnicas que se usam por aí para marmoreio de carne. Há alguma nova? Sim. Bem,
o marmoreio em si, aí é que eu acho que é legal. Muito obrigado pela pergunta, Paulo. Que eu acho que o zootecnista entra o que um engenheiro de alimentos, por exemplo, não consegue fazer. Não tem como você marmorizar a carcaça, a carne, depois que você já bateu. O marmoreio, ele é um trabalho que ele é construído desde... Hoje a gente sabe, estudos bem recentes aí de 2010 para cá, que nós estamos sabendo, entendendo um pouco melhor do marmoreio, de como desenvolver uma carne marmorizada, né? Produzir uma carne marmorizada. Mas isso vem desde a inseminação, de como nós nutrimos as nossas matrizes. Isso tem um efeito sobre o marmoreio. Exato. Então tem efeito de raça, tem efeito de nutrição muito forte. Tem um estudo recém-publicado por um professor lá de Viçosa, onde a restrição da vitamina A causou também um incremento de quase o dobro de marmoreio nos animais. Um estudo bem legal. Então, cabe ao zootecnista aumentar a marmoreio. A realidade é essa. A indústria frigorífica ela não pode fazer mais nada a não ser avaliar e falar essa carne é marmorizada, essa não é. O que eles fazem aqui nos Estados Unidos... bem, como eu falei, a ciência da carne é uma ciência nova ainda. Tem uns 100 anos aí. Ainda estamos aprendendo como produzir carne marmorizada, mas isso é da porteira para dentro. Uma vez que o animal foi para abate, não tem como, né, agregar marmoreio ali mais. Mas aqui nos Estados Unidos, basicamente, eles usam raças que deem mais marmoreio, né, as raças britânicas, que são principalmente Angus e Hereford, que é a base do rebanho deles. E animais que tem normalmente o confinamento no Brasil, a nossa realidade é em torno de uns 10% dos animais abatidos são provenientes de confinamento, né? Aqui nos Estados Unidos talvez seja quase que o oposto. Quase todos os animais deles abatidos são de confinamento. E esse confinamento de alto grão a gente sabe também que é muito importante para essa alta densidade energética para depositar um marmoreio. Acho que principalmente isso, e animais castrados. Eles usam muitos animais castrados, raça britânica e essa dieta mais energética. Agora a gente tem, como eu estou falando, tem muitos estudos novos, interessantes aí, mostrando como que a gente consegue ainda agregar um pouco mais de marmoreio na carne dos animais, mas acho que não tem nada assim não tenho visto nada assim de tão... De novo, assim, né? Exorbitante. Todo mundo está fazendo isso agora para gerar mais marmoreio. Mas são vários fatores, na verdade, né? Para chegar nesse marmoreio aí. Vários fatores que vão se agregando, que, mais uma vez, está meio que na mão do zootecnista, da pessoa que está trabalhando na produção animal ali, né? Perfeito. Mas aí, só para agregar um pouco e passar um pouco essa ideia do sistema americano, é que, como eu falei, no Brasil nós ainda estamos falando muito de EPs de arroba, né? Tá aí quase R$200 arroba agora ainda, né? Pô, batendo recordes históricos aí nominais e de valor real da arroba, quando a gente corrige para inflação e tudo mais. Mas nós ainda estamos falando muito em peso de arroba. É claro que tem aí alguns ágios e deságios, né, que a indústria frigorífica paga para carcaças melhores e piores. Aqui nos Estados Unidos, o produtor ele recebe pelo peso de carcaça, né, mas também recebe por os bonificações ou penalizações em função da qualidade da carne. Então o produtor ele está bem ligado nisso, em aumentar a quantidade de carne, mas muito mais que a quantidade de carne que ele produz, aumentar a qualidade dessa carne. Às vezes um pequeno investimento a mais gera uma margem líquida para ele muito maior, porque ele aumentou a qualidade. E mais uma vez, isso é importante porque isso gera uma linguagem comum no mercado, onde a indústria alimentícia, né, ligada à nutrição animal, sabe que o produtor está procurando produtos que melhoram o marmoreio, né, aqueles produtos que fazem o animal abater, basicamente um produto que o produtor consegue abater um animal jovem com bastante marmoreio. Então a indústria vai estar ali desenvolvendo produtos e linhas ajudando o produtor nisso, porque isso é que o produtor quer, certo?
Então, essa linguagem comum acho que é muito importante e eu espero que a gente consiga evoluir um pouco mais no Brasil para chegar nesse ponto de, eu estou comercializando meu boi, porque eu estou falando, muitas indústrias frigoríficas no Brasil já têm pago esse ágio, né, essa bonificação por carcaça de qualidade, mas nem sempre é no Brasil inteiro. Às vezes eu estou produzindo lá no norte de Minas, eu não vou conseguir a bonificação que o cara está produzindo no Goiás ou em São Paulo, certo? Então, se você está aí no Nordeste, nem sempre você vai conseguir essa bonificação, ou quem está no norte do país, o sul. Então, nós ainda não temos uma linguagem Não é algo comum. Padronizado, né? Pelo que eu estou entendendo você. Exatamente, exatamente. É muito mais local e tudo mais do que uma linguagem nacional, certo? Mas eu acho que estamos trabalhando para isso aí. Perfeito. Se Deus quiser. Então, vocês ouviram essas dicas aí, né? Zootecnistas e demais profissionais que estão aqui. Anotaram todas as dicas aí do Luiz. Brilhante, muito boas. A live, só lembrando para quem entrou agora, que está pegando ela no finalzinho, vai ficar gravada até amanhã, às 8 horas. E depois vai para o YouTube da gente, viu, Luiz? A ABZ Pernambuco tem YouTube. Todas as lives que são feitas aqui, a gente transforma em vídeo e leva lá para o YouTube da ABZ. Luiz, eu não sei se você quer fazer algum fechamento. A gente está 3 minutinhos do nosso horário. Não, quer fechar tranquilo. alguma coisa? Só agradecer. Talvez às vezes eu perca um pouco na linha de raciocínio, mas eu tentei passar um pouco da experiência, não trazer só o assunto de carne, mas tentei resumir também e trazer. Para você se animar aí, ó, e ver que sua live foi, ó. Olha lá, ó. Dicas muito boas, tá vendo? Esse Davi que comentou aí agora da Colômbia. E tem uma pergunta, eu não sei se tem tempo ainda para você responder essa pergunta. Por que você acha que nos Estados Unidos ainda utilizam tanto hormônio? Bom, dá para você responder? Dá, tranquilo, eu posso responder sim. Fala, Davi. Muito obrigado, meu amigo, pela pergunta. Acho que basicamente aqui como eles usam a raça britânica, que já tem uma raça de pequeno porte, que tem já predisposição para depositar gordura, e o animal castrado, eles têm que usar um hormônio para estimular o crescimento muscular e não produzir um animal tão gordo, entendeu? Então você consegue aumentar bastante a massa muscular do animal sem perder em qualidade da carne. É isso que eles têm feito aqui. Por isso que eles ainda utilizam bastante hormônio. E no Brasil, como a maioria dos nossos animais ainda são inteiros, né, nem sempre acaba não sendo interessante utilizar hormônio, né? Bom, perfeito. Acho que de forma resumida é isso aí. Gente, deixa eu só dizer a vocês, quero agradecer a participação de vocês até agora, nessa live massa do Luiz. Luiz trouxe muitas informações legais pra gente. Luiz, eu quero deixar o convite para você retornar ao nosso Instagram. Eu sei que vai ter muita gente pedindo isso, viu? Para você continuar esse assunto. Você volta. Beleza. Se tiver. Olha, vai ficar gravado, viu? Beleza. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigada. Obrigada a você, Luiz, pela disponibilidade. Sempre que a ABZ Pernambuco lhe procurou, foi um prazer receber você aqui. Espero contar mais vezes. Obrigado, Simone. Obrigado a ABZ aí também. E é isso aí, pessoal. Excelente live. Olha, você ganhou 10 aqui hoje. Vamos ver se o pessoal vai achar isso também. Isso é imparcial. Foi massa. Foi todo mundo elogiando. Você vai ver depois que ela ficar gravada lá, tá certo? Beleza. Gente, beijo grande, Luiz. Uma boa noite. Ótimo final de semana para você. Muito obrigado. Abração, pessoal. Outro.